Boa tarde a você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo portal DC+, e pelo jornal Diário dos Campos. Assim como nós fizemos no primeiro turno, damos início agora à rodada de entrevistas com as candidatas à Prefeitura de Ponta Grossa, que concorrem na próxima semana ao segundo turno das eleições municipais de 2020. Conforme definido por sorteio em uma reunião com os assessores das candidatas, hoje a nossa primeira entrevistada é a professora Elizabeth, do Partido Social Democrático, o PSD. Para me acompanhar aqui na entrevista, eu também estou ao lado do repórter Felipe Lidman, que também trabalha aqui na redação do portal DC+, e vai auxiliar com algumas perguntas. Boa tarde, professora. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Obrigada pela presença, professora. Fiz questão de estar aqui. A receptividade de vocês sempre foi tão gentil, tão especial, e mais uma oportunidade para conversarmos com todos os pontagrossenses, né? Obrigada. Então, como padrão, inicialmente a gente concede 2 minutos para suas considerações iniciais. Na verdade, o que nós temos para conversar inicialmente é aquilo que está constatado já nas urnas. Nós estamos no segundo turno e estamos agora com 15 dias de muito trabalho para podermos detalhar as nossas propostas, o nosso plano de governo mais esmiuçado, mais detalhado, para todas as pessoas poderem analisar, principalmente aqueles que votaram em outros candidatos que não as duas mulheres vencedoras do primeiro turno. Então, eu acredito que vai ser muito importante a análise dessas pessoas para definirem, no dia 29 de novembro, quem será a prefeita da nossa cidade. Porque agora nós estamos realmente numa nova história, numa nova caminhada. Até bem pouco tempo não era isso que acontecia com relação às mulheres na política. A professora ainda tem mais 1 minuto. Estamos fazendo história. Eu acho que já comecei a fazer essa história, sendo a primeira vice-prefeita e a primeira prefeita em exercício em Ponta Grossa por 106 dias. Então, para iniciarmos, eu vou explicar um pouquinho para quem está nos assistindo. A gente dividiu a pergunta basicamente em 2 blocos. Primeiramente, comentar um pouquinho sobre a política, o cenário político e o posicionamento da candidatura. E, no segundo momento, falar sobre as propostas da candidata. Então, professora, para iniciar, a senhora esperava esse resultado das eleições de chegar ao segundo turno em segundo lugar? Eu esperava que ele estaria no segundo turno. E a ideia inicial era que fosse em primeiro lugar, mas as contingências que aconteceram nos dias que antecederam a eleição nos levaram ao segundo lugar. Mas o que interessa mesmo foi o resultado de estar no segundo turno, de estar competindo agora de igual por igual, com o mesmo tempo de TV, com as mesmas possibilidades de conversar com as pessoas. 2 mulheres que estão realmente fazendo história, porque, como eu disse, até bem pouco tempo se dizia e se afirmava que política não era coisa para mulher. No início do século passado, as mulheres estavam abrindo caminhos para poder votar ainda. A conquista do direito ao voto. E agora nós estamos conquistando o direito de ser votada, nós estamos concretizando aquilo que as antecessoras conseguiram abrir caminhos para nós. E então, aqui em Ponta Grossa, nós até hoje tivemos no Legislativo poucas vereadoras em relação ao número de anos que existe legislatura em Ponta Grossa, e no Executivo, a primeira que fez história fui eu como vice-prefeita mesmo. E agora estamos concorrendo aí para mostrar para toda a população a importância das mulheres do século XXI. O resultado das urnas nos mostraram que a população está vendo que as mulheres podem administrar a sua casa e também podem administrar uma cidade. O que interessa é a competência, é a responsabilidade, é a experiência, é saber como fazer isso. Eu acredito que a população vai
responder no dia 29. A candidata procurou algum dos outros candidatos do primeiro turno para buscar apoio agora para o segundo turno? Nós estamos conversando, agradecemos muito a possibilidade de estarmos juntos concorrendo. Por exemplo, 3 professores sendo candidatos, que interessante isso, né? E de repente é uma professora que está no segundo turno também. Eu parabenizei a todos os candidatos, só não consegui falar com um candidato, mas os outros todos eu parabenizei e acredito que os vereadores que compuseram também toda a nossa coligação, também para todos eu conversei, telefonei parabenizando aqueles que foram vitoriosos e confortando aqueles que não conseguiram chegar lá, principalmente porque eu disse para eles, precisamos ser resilientes. Precisamos ser fortes, guerreiros, porque eu já participei de muitas eleições e eu só consegui vencer uma até agora. E a próxima será a segunda, se Deus quiser. Candidata, caso o PP declare apoio à senhora, por exemplo, qual que seria a sua forma de agir? Eu acredito que as pessoas que compõem determinados grupos, elas têm liberdade para escolher em qualquer momento desse, né? Então, num processo político, apoio a gente não escolhe, a gente recebe apoio. Então, quem quiser me apoiar, eu estou de braços abertos. Venham, porque eu preciso ganhar a eleição. A candidata acredita que os votos que no primeiro turno foram para outros candidatos, quais agora migrarão para a senhora? Todos os possíveis. Eu quero que migrem e que venham para cá, para que a gente possa ter sucesso e êxito. Acredito que os votos do Márcio Paulic, que ficou em terceiro lugar, são votos importantes, interessantes, talvez do mesmo nicho no qual eu também pertenço, mas todos os votos que vierem serão muito bem-vindos, porque eu sempre tive ligação com toda e qualquer pessoa. Não esqueçam que eu fui secretária de Cultura, secretária de Turismo, de Administração, de Recursos Humanos, e eu convivi com muitos conselhos. Teve momentos que eu fui presidente de 4 conselhos ao mesmo tempo, e pessoas que têm pensamentos, ideologias todas diferentes. E o respeito que nós tivemos entre nós sempre foi o melhor possível, foi um respeito de verdade. E eu acredito que a crítica pela crítica, ela não é válida, mas uma crítica construtiva eu sempre aproveitei todas. Os conselheiros que estiveram trabalhando comigo sempre tiveram esse meu respeito e nós construímos juntos o sucesso da Secretaria de Cultura, por exemplo. Candidata, na votação ali por zona eleitoral, zonas como da Chapada e de Oficinas, a sua adversária foi bem mais votada. Na Chapada, 7.000 votos a mais. Na região ali de Oficinas, Colônia Dona Luísa, 4.000 votos a mais. São regiões mais humildes. A que se deve isso e como reverter? Mas, na verdade, eu acredito que é a forma como a gente se coloca perante a população, né? Às vezes é uma forma diferenciada de ser de cada pessoa. E as pessoas que estão lá na ponta também têm outros olhares. E a resposta seria: por que em outro determinado lugar eu fui mais votada do que ela? Qual que foi a diferença? É o jeito de ser de cada um e as necessidades das pessoas, a forma de convencimento que a gente faz com relação a cada uma dessas pessoas diferenciadas, né? Professora, você disse que só não conversou com um candidato. Qual foi e por que motivo? Eu não atendeu o meu telefonema, que foi o Márcio Paulic. Provavelmente me contaram depois que ele está em viagem. Candidata, circula nas redes sociais uma imagem fazendo a comparação do seu currículo e da outra candidata agora ao segundo turno. Como principalmente educadora, a senhora acha justo fazer essa comparação, considerando que as duas têm uma diferença de idade de mais de 3 décadas? Eu penso o seguinte, que a política, e eu tenho vivência disso por muitos e muitos anos, ela é passional. As pessoas se apaixonam ou odeiam os candidatos. E isso a gente
A gente vê no dia a dia as pessoas quererem abraçar, agora numa época de pandemia tão difícil, mas essa proximidade, esse calor que as pessoas querem da gente, é um calor assim extraordinário nesse período eleitoral. Então eu não sei quem é que fez isso. Eu graças a Deus, sou uma educadora que jamais faria qualquer coisa. Tem vários slides aí de todos os tipos, contra mim, falando, imitando a minha avó, tem de tudo. Eu jamais vou culpar os meus adversários disso, porque eu acredito que é o público em si que é apaixonado e que quer defender ideias que não se der, eu não vou julgar isso, né? Cada um deve ter o seu pensamento, a sua maneira de pensar. Realmente, eu posso ser a mãe dela, eu tenho uma experiência muito maior do que ela. Se eu tivesse que completar o meu currículo, ia faltar muita folha. Então, eu jamais iria fazer isso. Ponta Grossa ganhou o destaque nacional por ser a única cidade brasileira a contar com 2 mulheres concorrendo ao segundo turno nesse ano. Considerando essa questão que a própria candidata cita no seu discurso da importância da participação política das mulheres, qual que deve ser a participação de mulheres na composição do seu secretariado? Olha, a exemplo do que o prefeito Marcelo Rangel já fez, eu acredito que nós teremos muitas mulheres, sim, junto conosco. Eu confesso que ainda não pensei no meu secretariado. O que eu tenho a certeza é que todos os secretários e secretárias dessa nossa gestão, da qual eu sou vice-prefeita até dia 31 de dezembro, eles todos se colocaram que até 31 de dezembro estão secretários e que eu não tenho compromisso algum com eles. Eles estão nos ajudando a vencer essa eleição e eu vou ter a liberdade para escolher, eu e o capitão Saulo, né? Para escolher quem vai ser esse secretariado. Mas eu, junto com o prefeito, já demos os maiores orçamentos no município para mulheres. Educação, saúde, assistência social, a FEPOM, o próprio turismo, onde eu também fui, não era tão grande assim o orçamento, mas uma grande responsabilidade, e muitas outras secretárias que foram secretárias em exercício. Então, a gente vai valorizar porque a frase minha continua sendo: competência não se mede pelo gênero. Considerando a composição atual apenas das secretarias, excluindo-se as autarquias, hoje são 13 secretarias e apenas 2 têm mulheres como secretárias. Isso é uma tendência que deve continuar ou a senhora pretende aumentar essa proporção da participação feminina? São 3, tem a Secretaria de Assistência Social, que é a Simone Rangel, a secretária também, além de ser presidente da fundação, né? São 3 secretárias. Eu não pensei ainda nessa proporcionalidade. Como eu já disse para vocês, eu não lotei a prefeitura antes, eu não fiz nada antes. Eu preciso primeiro vencer a eleição. A primeira etapa foi vencida, estamos no segundo turno. Aí depois disso, aí sim eu vou pensar, e eu não acredito assim que essa quantidade seja tão importante quanto a qualidade. Quem sabe não será 100% de mulheres? Não sei. Eu quero fazer que a prefeitura seja uma prefeitura da mulher. Eu não quero ter uma secretaria da mulher. Eu quero a prefeitura da mulher. Porque a mulher é a base das famílias. Quantas mulheres são a cabeça hoje, né? Das famílias. Então, eu vou sim criar uma secretaria da família e do desenvolvimento social, que é para abordar e abranger todas as pessoas, porque uma cidade ela não é só composta por mulheres. Eu vou administrar todas as pessoas da nossa cidade. Mas a candidata já está conversando com professores para definir secretário de educação, conforme a gente tem a informação. Isso já está ocorrendo? Então é o seguinte, nós tivemos algumas reuniões de professoras e elas solicitaram para mim como é que eu vou fazer essa escolha da secretária. Aí eu já disse que nós vamos sentar e vamos discutir isso.
né? Vamos ver, porque a professora Esmeri, inclusive, já disse para mim que até 31 de dezembro ela está no processo e que ela tem projetos futuros aí muito interessantes para a sua vida e que ela não tem interesse em continuar sendo secretária. Então nós vamos conversar juntas e vamos definir aí. Certo. E o secretário Cláudio Grokowski, que tem um nome forte, né? Um dos nomes fortes, é um funcionário de carreira. Ele permanece? Pois olha, o secretário Cláudio é um fenômeno. É um fenômeno que eu acredito que seja... Se fosse o professor Gardini, o professor Edson, ou Márcio, eu ou a Mabel, qualquer um deveria deixar o Cláudio. Eu penso que também vou escolhê-lo. E vocês já fizeram um spoiler aí, porque nem ele sabe disso. Olha só, o primeiro anúncio de secretariado feito aqui com a gente no DC+. Pois é, olha aí. Candidata, o prefeito Marcelo Rangel tem sido um grande cabo eleitoral da candidata, participando da campanha política e até mesmo das inserções televisivas. Caso venha a ser eleita, qual deve ser a influência do atual prefeito na sua gestão? Olha, tanto o prefeito Marcelo Rangel quanto o deputado Sandro Alex, eles são pessoas extraordinárias mesmo e estão me dando uma força que só se faz para a mãe da gente. Então eu brinquei que eu ganhei mais 2 filhos, porque realmente eles estão trabalhando com um afinco extraordinário. E cada um tem os seus destinos, os seus futuros aí. Principalmente o prefeito Marcelo Rangel, ele tem um projeto muito especial aí para a vida particular dele, muito interessante, e ele disse para mim assim: professora, eu não quero nem aparecer mais na prefeitura, porque 8 anos é muito tempo, mas é claro que eu vou precisar contar com ele, com conselhos dele, porque um prefeito que chega depois de 8 anos com 70% de aprovação, ele tem muita experiência e eu sei que eu sou a vice-prefeita, eu estive ao lado dele por muito tempo, em muitas oportunidades, mas eu sempre tive um respeito muito importante, que foi eu saber que eu só era a vice, só sou a vice, ele é o prefeito. Então eu vou precisar de conselhos dele com certeza absoluta. E o deputado Sandro Alex, junto com o governador Ratinho, o vice-governador, o Guto Silva, são pessoas que vão me dar suporte exatamente para que a gente consiga encontrar o caminho das pedras para a realização de todos os nossos projetos, né? E esses conselhos, eles devem ser levados mais como sugestões ou até mesmo como um norte? Eu sempre, até hoje, sou uma pessoa que estou ao lado dele sugerindo. E às vezes sendo o advogado do diabo. Então eu quero que ele faça a mesma coisa comigo. Que ele me dê sugestões, que me dê ideias e que seja o advogado do diabo também. Porque às vezes você não enxerga determinadas questões, né? Candidata, no sistema do TSE consta que a candidata recebeu R$ 873.200 em doações e gastou R$ 547.000, pouco mais de R$ 600 ali uns quebradinhos. O que a candidata pretende fazer com esses R$ 325.520 em pouco mais de uma semana de campanha? Para onde devem ser destinados esses mais de R$ 300.000? Vou dizer bem a verdade para vocês. Eu não lido com essa parte aí financeira da campanha. Não estive diretamente ligada a isso, porque nem dá tempo do candidato fazer isso. Mas realmente a aposta e essa inserção dessas finanças aí na nossa campanha foi muito importante, e será importante nesses próximos dias aí, com certeza, para que a gente realmente faça com que seja encaminhado para aquilo que for necessário. O que não for utilizado, volta para o fundo e ponto final, né? O partido realmente acreditou que era importante enviar as verbas necessárias do fundo, porque Ponta Grossa, afinal, é uma cidade importante no Paraná, e Ponta Grossa indo bem e sendo vitoriosa, o Paraná também vai bem. A candidata comentou do fundo partidário, apenas o partido doou
700 mil reais, né? Exatamente como declarado, foram 700 mil reais do partido. A candidata pretende utilizar toda essa verba, que ainda tem ali de pouco mais de 300 mil reais até o final da campanha, ou acredita que vai ter uma sobra desse dinheiro? Nós vamos aplicar aquilo que for necessário, porque nós começamos uma nova campanha. É uma nova campanha o segundo turno, e com um gás muito mais forte, com certeza absoluta. Então, só a produção de um programa que era de 1 minuto e pouquinho, agora vai passar para 5 minutos, é uma produção muito mais cara, que vai exigir muito mais investimento. Eu penso que é assim que vai acontecer. O que houver como sobra, volta para o destino final. Agora, começando o nosso bloco de perguntas mais sobre as propostas da candidata. Nesta semana vem sendo discutido muito o assunto do transporte público. O contrato com a BCG, a empresa que hoje tem a concessão do transporte, vence no dia 11 de junho de 2023. Dia do meu aniversário. O que deve mudar na licitação que a senhora vai realizar caso venha a ser eleita? O que vai ter de diferente nesse projeto? Eu sempre tenho dito o seguinte: um prefeito não administra uma cidade sozinho, de forma alguma. Precisa ter uma equipe. E essa equipe ainda vai ser definida qual será. Bom, a partir dessa equipe, nós vamos ter que iniciar uma discussão com a comunidade, com a população, com todos os conselhos, principalmente o Conselho do Transporte e do Trânsito do Transporte Público, porque é um conselho decisivo nesse momento com as suas ideias, é um conselho técnico que vai dar nortes aí para que a gente possa discutir em audiências públicas. Vamos conversar com as entidades, com as associações, e essas audiências públicas vão determinar o norte desse processo licitatório, que precisa ser uma licitação. Então, eu acredito que já em janeiro de 2021, essas conversações precisam ser iniciadas, porque a definição desse projeto básico que vai ser enviado para licitação, ela precisa estar definida até 2022. E esse é um processo demorado, porque nós queremos escutar a todas as pessoas, né? Em quantos lotes isso vai acontecer? O que nós vamos colocar como parâmetro, por exemplo, de ônibus que tem uma energia diferenciada da que a gente tem hoje? Não será movido a gasolina mais. Nós vamos escrever isso lá no projeto básico? Nós não vamos? Convém, não convém? Energia elétrica? Entende? Então, eu acredito que não serei eu que definirei isso, a não ser finalmente, depois de todo o contrato assinado, eu estarei assinando esse contrato. Mas vai ser uma construção com muitas e muitas mãos. E o que a candidata não abre mão, que tenha na estrutura dos ônibus que hoje não existe, o que a candidata deve propor e garante que isso vai ser colocado no projeto? Nós precisamos de fiscalização e qualidade, porque é o que as pessoas querem. As pessoas que usam o transporte coletivo querem um transporte onde os ônibus estejam à disposição nos horários certos, no modelo certo. O PLR, eu acredito que vão gostar muito do resultado do que já está acontecendo, porque foi estudado por mais de 2 anos por muitas pessoas para ser colocado em prática. Vamos ver se é assim que vai ser colocado também. Então, eu penso que a definição de tudo isso vai ser muito importante que aconteça. A fiscalização, a acessibilidade, porque eu estive esses dias ainda vendo um cadeirante entrar no ônibus e eu disse para ele: que espetáculo, que bom que funciona. Ele disse para mim: não é sempre que funciona. Então a gente tem que garantir essas questões que são importantes para o usuário, porque é ele que vai dizer para nós, está bom, está ruim, precisa melhorar, não precisa. E a gente tem que estar garantindo isso a todo instante, inclusive com relação à frota, aos motoristas, aos trocadores, que está sendo uma polêmica muito grande, né? Demissões que estão sendo polemizadas aí por esses dias. No contrato existem cláusulas que a empresa tem que cumprir, que o prefeito agiu na hora certa e isso já não vai acontecer.
Então, eu acho que a gente tem que ter firmeza com relação àquilo que dá qualidade para o usuário do transporte. E nesses próximos 2 anos e meio, com a atual concessão, como que a prefeitura pode intervir tanto para não prejudicar usuários, quanto para não prejudicar os funcionários, os trabalhadores? Eu acho que é a fiscalização e o diálogo. O diálogo e a conquista diária eu acho que é o mais importante, porque quanto mais você fica acirrado e brigando um contra o outro, é muito pior para quem precisa do transporte coletivo. Então, o meu perfil é justamente esse, de estar sempre dialogando para que a gente chegue ao melhor termo, sempre pensando nas questões técnicas. E nesse meio tempo, antes da nova licitação, qual deve ser o posicionamento da candidata frente ao preço da tarifa do transporte coletivo? O Conselho do Transporte, ele é deliberativo. Ele vai estudar essas planilhas, ele é o Conselho que vai fazer isso e a prefeita vai fazer a anuência, porque o estudo é muito técnico, é detalhado, é assim até assustador como você chega a essa composição do valor. A candidata citou o PLR. Como vice-prefeita e candidata, a senhora não acha que foi feito de uma maneira muito rápida nesse final de ano o PLR? Vocês pensam que foi de maneira rápida. Nós sabemos que fazem 2 anos que estamos estudando isso. Porque não é a ideia de uma pessoa, é a ideia de muitas pessoas, muitos servidores públicos que executam essas questões todas. E, inclusive, eu estive conversando com eles agora há pouco tempo e eles estão entusiasmados porque eles construíram uma ideia e que está sendo colocada em prática ainda em tempo esse ano, porque a nossa gestão termina só em 31 de dezembro. O transporte público está mudando agora com a vinda dos PLRs, né, que são os pontos de ligação rápidos. A candidata prevê também alguma outra mudança estrutural no transporte coletivo, como, por exemplo, a criação de canaletas exclusivas para ônibus? Essa é uma questão bem polêmica, é difícil. O nosso trânsito, ele já está com muitas medidas assim que foram tomadas com relação ao estacionamento, por exemplo, e já tem uma demanda muito grande de pessoas que não gostam disso, que não querem isso. Para fazer canaleta hoje, olha, é muito difícil. Esse projeto técnico tem que ser muito bem feito. Eu até estive analisando isso de um prédio, olhando de cima, sabe? Como é que poderia ser feito. E eu acredito que aqui no centro da cidade é quase impossível de que a gente consiga fazer isso. E além do centro, em algum bairro teria possibilidade? Em algum bairro, eu acho que os binários resolvem essa questão, né? Porque já existem vários binários acontecendo e projetos de outros aí que acho que vai ajudar bastante ao fluxo dos veículos e do transporte. Não seria então criada uma canaleta, seria utilizado o binário para a fluidez do trânsito. Para a fluidez do trânsito. Uhum. Durante a campanha... Isso também não quer dizer que no meio do processo a gente não mude de ideia, porque todo e qualquer plano e projeto é aberto a mudanças, né? Durante a campanha, o governador Ratinho Júnior anunciou junto à senhora a pavimentação de 100% das ruas da cidade. Esse anúncio, ele é um anúncio feito à candidatura ou à cidade, independente de quem vença a eleição? Quem foi solicitar para ele esse auxílio e essa ajuda fui eu, candidato. Ele respondeu positivamente. Aí, então, essa pergunta não é para mim que precisa ser feita, né? Eu acredito que eu estou contando com o apoio do governador, não só para isso, mas em todas as outras áreas, porque eu estive conversando com ele, ele é do mesmo 55, do mesmo partido, então acredito que se outros candidatos foram conversar com ele, tiveram um bom diálogo com ele, talvez também recebam essa concessão assim de vir ser determinante para a nossa campanha, né? Eu fui. Qual tipo de pavimentação que a candidata está priorizando? Que tipo de pavimentação que vai ser colocada? É tudo asfalto? Como que é esse projeto? Nós teremos de tudo um pouco, principalmente na área rural.
as pedras poliédricas, nós já temos também um convênio aí que existe, é um projeto piloto que já aconteceu em Prudentópolis, que nós vamos fazer na Estrada do Alagado e do Buraco do Padre. Isso não quer dizer que não possa acontecer em outros locais também, mas inicialmente era esse o projeto inicial. O recapamento asfáltico também, é claro, é o que mais as pessoas querem, mas também tem a capa de cimento, que é possível, que já está sendo utilizado, inclusive, pelo governo do estado em algumas localidades aí, como um projeto piloto também, não aquele projeto antigo que tem que ter um suporte muito grande e fica muito caro. É um outro que também é resistente, também é duradouro e tem um custo menor ainda. Então, eu acredito que a gente vai atrás de todas essas verbas, de todos esses investimentos aí, conforme a possibilidade do terreno, do local, a geologia nossa, que é uma geologia bem diferenciada, e é por isso que a gente tem tantos buracos na nossa cidade. Chove, dá uma chuvinha, tá tudo arrumadinho, dá uma chuvinha, volta tudo novamente. Então tem que ser levado em consideração essas questões técnicas todas de engenharia, né? Que eu não sei aprofundar muito, mas eu sei com quem falar para resolver essas questões. Como a candidata avalia a atual situação da pandemia aqui em Ponta Grossa? E considerando que hoje está tudo aberto na cidade, caso a candidata fosse a prefeita hoje, faria alguma coisa de forma diferente? A pandemia assustou o mundo, né? O mundo inteiro está sofrendo as consequências da pandemia. Ninguém tinha livro de receita e fórmula mágica para resolver essas questões todas. Então, no mundo inteiro, a gente viu soluções de diversos tipos, diversas maneiras acontecerem, até o lockdown, que foi o máximo dos máximos em muitos países aí. E nós aqui não foi diferente o impacto, né? O impacto de ver que ia chegar e que ia acontecer e que realmente nós estaríamos sofrendo esse processo grande, o processo do luto, que não é mais individual, ele é um luto coletivo. A cada momento que a gente vê uma notícia, vocês mesmos noticiam, né? Mais um falecimento, a gente tem um luto coletivo. E além de outros reflexos que também aconteceram com relação, por exemplo, ao número de crianças abrigadas, ao número da violência doméstica, processos que afetaram a mente das pessoas, as pessoas fechadas dentro de casa, pessoas com medo de sair na rua, esse adorno que vocês estão usando e que a gente vai ter que usar por muito tempo, que é essa máscara, ou álcool em gel. Tudo isso é algo assim que veio fora da nossa normalidade mesmo. E aqui o nosso prefeito, com muita inteligência e com muita rapidez, tomou uma atitude imediatamente e que hoje nós estamos vendo que foi muito bom. Na época ele sofreu retaliações, mas foi muito bom porque, em comparação com outras cidades do mesmo porte, a gente sabe que nós estamos com os números muito abaixo, né? E muito melhores do que as outras cidades. E ele conseguiu fazer o escalonamento do comércio para que as pessoas não tivessem aquela questão econômica tão fortemente prejudicada. Protegeu muito os idosos e as crianças, porque eram as pessoas mais vulneráveis, inclusive a mim. Eu fiquei 2 meses em casa porque ele não queria que eu saísse de casa, porque eu sou grupo de risco. Quem diria que eu ia ser candidata, né? E aí, a única coisa que eu penso sempre, assim, que eu talvez não fizesse, era o toque de recolher. Porque os resultados do toque de recolher não foram resultados, assim, assombrosos, que foi por causa disso que não aconteceu aquilo, né? Então, a única coisa que talvez eu não fizesse, mas acredito que a gente está indo assim devagar. As escolas particulares já foram liberadas, vamos ver o que é que eles vão decidir fazer, mas o nosso calendário escolar já está aprovado, inclusive para reiniciarem as aulas em fevereiro. A candidata
concorda com essa data? Acha que essa data... Eu espero que sim, né? Porque a gente gostaria muito de ter voltado em agosto, em setembro, em outubro. Não deu, não foi possível. Então, agora a previsão é fevereiro. E nós fizemos um trabalho tão importante, interessante, que até as crianças das escolas particulares puderam aprovar através da TV educativa, que foram as aulas remotas, onde as nossas professoras aprenderam como fazer essas aulas serem diferenciadas para essas crianças. Elas aprenderam e estão aprendendo todo dia, toda hora, a fazer melhor. Os professores e as professoras estão nas escolas, assistindo às aulas, preparando atividades, entregando para os pais levarem para casa para essas crianças. Esses professores e esses pais estão conversando muito, e os pais estão também sendo professores dos seus filhos. E essas relações todas, elas mudaram, né? Pelo menos o que foi assim, fortalecido na minha ótica foi a questão do hábito do estudo, porque um hábito ele é muito difícil de se adquirir, hábito do estudo ainda mais difícil, e o hábito é o mais fácil de se perder. E as crianças tiveram pelo menos uma hora de aula através da TV, fez com que esse hábito de estudo e as suas atividades, os seus trabalhinhos respondidos fortalecessem isso para que as crianças não percam, né? Então, as crianças não perderam um ano, provavelmente elas ganharam uma vida. E o ano que vem, e provavelmente mais do que um ano, elas vão recuperar isso, porque através das diretrizes curriculares que nós temos na educação infantil e no ensino fundamental, nós colocando em prática e fazendo com que esse currículo seja um pouco mais apertado, a gente consegue recuperar tudo isso, se tudo voltar ao normal ano que vem. No início do mês, a reportagem do DC+, ouviu especialistas, né, que falaram sobre uma possibilidade de segunda onda da Covid em Ponta Grossa. Nós já estamos em novembro, né? Agora Curitiba elevou o grau de risco, elevou a bandeira de risco, então cidades próximas a Ponta Grossa. Caso isso venha a acontecer em Ponta Grossa durante o seu mandato, né? Caso ele se concretize, fechamentos estão previstos? Como que a candidata vê essa possibilidade de imposições à população e a comércio e a outros meios? Eu acredito que a gente não pode prever nada. A exemplo do que nós estamos vivendo hoje, nós temos que viver dia após dia. Não vai ser pensando o que pode acontecer, pensando no que, em algo que você não tem certeza. Você tem que ter o pé no chão para você decidir. Então, as decisões elas vão ser como agora estão sendo. Toda semana tem uma decisão nova, porque tem um fato novo. Se tiver fato novo e precisar de uma decisão, a gente vai ter que tomar essa decisão, né? Eu acho que vai ser assim. Não tem como ser diferente. A Secretaria Municipal de Educação definiu para 8 de fevereiro o retorno às aulas presenciais. Caso venha a ser eleita, esse retorno será feito na sua gestão. De que forma será feito esse retorno na prática? O distanciamento entre as crianças, os cuidados a ser tomados, a estrutura do município consegue absorver essa demanda? Como que isso deve ser tratado? Eu vou contar um segredo para vocês. As nossas professoras e as nossas escolas já estão preparadas desde agosto para isso acontecer, porque nós queríamos que fosse em agosto. Então, os protocolos já estão todos prontos, tudo preparado, tudo planejado, para que seja da melhor forma possível, cumprindo todos os protocolos nível mundial, nacional, estadual e municipal, né? Então, elas já sabem como agir no momento certo do início das aulas, com todos esses protocolos aí cumpridos. E quais devem ser esses protocolos, os principais, aqueles que afetam mesmo as crianças e também os pais? Horários de aula devem ser alterados? De que forma isso deve ser feito? Distanciamento, horário de aulas, a forma de fazer a alimentação,
Tudo tem o seu modo de ser. E, inclusive, a questão de agora, por exemplo, nesse final do ano, provavelmente ali até o dia 10 de dezembro, nós já definimos que será feita uma avaliação das crianças do terceiro ano, porque primeiro, segundo e terceiro se completa a alfabetização. Então, essas crianças elas vão estar, se Deus quiser, sendo avaliadas e para ver em que nível elas estão para o ano que vem. E também as crianças do quinto ano, porque elas vão para as escolas estaduais para o sexto ano. Então, nós vamos fazer uma avaliação com todas essas crianças. Se for presencial, a gente vai, se conseguirmos fazer presencial, vai ser presencial. Se não, vai ser enviado para casa para que as crianças respondam essa avaliação, para que as professoras possam ter um nível de comparação com o que as crianças conseguiram atingir e com o que vai ser proposto para elas no ano que vem. A próxima prefeita de Ponta Grossa, aliás, terá muitas pendências da pandemia para resolver. Uma delas são as cirurgias eletivas. Como tirar o atraso das cirurgias eletivas que não puderam ser feitas agora durante esse ano? Vocês sabem que a atenção básica, a atenção primária, é a responsabilidade do município. A média e alta complexidade é a responsabilidade do Estado. E o governo do Estado sabe que o calcanhar de Aquiles realmente são as especialidades. É onde agora com a pandemia se configurou muito mais difícil ainda, né? E eles já instalaram, a Secretaria de Saúde do Estado, 9 ambulatórios médicos de especialidades. E a nossa cidade será a 10ª, que nós queremos que seja implantado lá no Hospital Municipal Amadeu Pupi, onde serão feitas essas cirurgias e mutirões, né? A ideia é que se faça 500 cirurgias da vista, por exemplo, oftalmológicas, no mês. E assim por diante, né? Porque lá nós teremos 6 centros cirúrgicos dentro do Hospital Amadeu Pupi, com a instalação do AME. Os projetos todos do hospital já foram para a CESA para serem analisados e avaliados, para que a gente possa implantar no início do ano que vem. E a UPA Santana, no que esteja pronta, também já será inaugurada. E a questão do pronto atendimento e as emergências e urgências vêm para cá, e o que desafoga lá e dá mais espaço para que isso aconteça. É a nossa ideia. Esse projeto do AME é do governo do estado? Qual a influência que a candidata tem nele, no sentido de que, caso não ganhe a eleição, esse projeto não venha para Ponta Grossa? Bom, eu estive conversando pessoalmente, fiz a minha parte, levei todo o processo, as plantas baixas do Hospital Municipal, para que isso aconteça. Ainda não foi assinado nada, não foi assinado o convênio. Esse convênio será para o próximo ano. Então, a habilidade aí está em conseguir fazer esse convênio se concretizar, né? Eu quero ter essa habilidade. Candidata, outra proposta da sua campanha relacionada à saúde é implantar um programa de consultas por aplicativo. De que forma funcionaria esse programa? Seriam dedicados médicos exclusivamente para o aplicativo? Como seria organizado isso dentro da prefeitura? Nós estamos passando até dia 30 agora por um projeto piloto, junto a um convênio com a UEPG, a USP e a Fundação Municipal de Saúde. E esse processo já está sendo monitorado como esse projeto piloto aí, como é que isso funciona. É um projeto que é um projeto caro, com inteligência artificial, onde as nossas ACS, que são muito importantes, são um número muito grande, são as pessoas que atendem nas casas as pessoas, então elas estão sendo treinadas para utilizar esse aparelho, que é um aparelho que tem imediatamente, quando você abre como um notebook,
ele tem um fio que mede todos os teus sinais vitais e aparece na tela esses resultados. E também ele faz um eletrocardiograma imediatamente e esse eletrocardiograma tem o seu resultado na tela. E aí a ACS, que não é enfermeira e não é médica, ela vai fazer o que com esses dados? Imediatamente ela recebe o acesso de 2 médicos para fazer o diagnóstico. Faz parte desse processo que a gente vai ter que investir em adquirir mais para todos os quadrantes da cidade, para que a gente possa dar uma cobertura disso. Então, o projeto piloto está acontecendo, mas nós queremos implantar o ano que vem. Não é apenas a pessoa que utiliza o próprio aplicativo, ela depende dessa visita da agente comunitária de saúde. Sim, com certeza absoluta. A pessoa não precisa nem ter internet, porque esse aparelho já vai ter, ele é muito sofisticado e muito interessante. Eu, inclusive, fiz o teste neles. A candidata falou que é um projeto caro. Como que viria esse investimento? Pois então, a partir do momento que nós conseguimos que o Hospital Regional e o Governo do Estado bancassem o custeio do Hospital da Criança e do Hospital Materno Infantil, com o AME vai ser mais ou menos a mesma coisa. O consórcio de saúde, o Governo do Estado investindo, a Prefeitura investindo, mas isso quer dizer que o custeio do hospital vai ter um recurso extra para que a gente possa comprar esse material e fazer com que o reforço aconteça nas nossas unidades básicas de saúde, que é onde está precisando. Além de nós termos nos 4 cantos dos quadrantes aí dos antigos CAS, nós temos o Hora Certa, que vai ser implantada com atendimento até 22 horas e com ultrassom e radiografias também sendo possíveis realizar nesses locais. Esse programa de atendimento até as 22 horas também seria custeado ali com o alívio dos custos do Hospital da Criança? Com certeza, com os recursos livres com os recursos das Secretarias de Saúde. Se for necessário, recurso livre. A candidata acredita, então, que a falta desse atendimento até as 22 horas hoje devia-se a essa falta de verba para isso acontecer? Eu acho que é uma conjuntura, né? São muitas intervenientes, não é somente estrutura, mas conjuntura que determina isso. Então, eu não posso jamais dizer que eu vou ter nos postos dos quadrantes da cidade, que eu vou ter todos os médicos especialistas lá, porque isso não é a nossa realidade, isso não é possível. Eu não vou falar isso nunca, porque isso não acontece hoje, não é possível acontecer. Eu sei qual é a nossa realidade. E o que é possível acontecer? O que pode ser implantado daqui para frente que não foi feito até hoje? Também vou dizer. Até as 22 horas nós vamos tentar fazer isso da melhor forma possível. Não vou tentar, eu vou fazer. Eu vou fazer com que esse atendimento aconteça, principalmente visando aquelas pessoas que não conseguem ir no horário normal ao médico, né? Então, nós vamos fazer isso acontecer. E deve haver algum outro serviço diferente, além desse atendimento estendido até as 22 horas? Eu quero ter um serviço que vai atender o trabalhador na empresa, um serviço móvel que já está no nosso plano do governo também, para que isso possa acontecer. Eu até brinquei esses dias que eu fui numa indústria, né? Nós temos que fazer esses homens irem ao médico. Se eles não vão, nós levamos o médico até eles, porque o número de viúvas é muito grande. Brinquei com eles, né? E é verdade, os homens não vão muito ao médico. Então nós queremos fazer com que eles sejam atendidos. E a questão da odontologia também, eu acredito que a gente pode melhorar bastante nesse atendimento nos bairros, contratando mais dentistas, inclusive, né? Falando agora em segurança pública. Uma das propostas da candidata fala em criar 4 novas bases da Guarda Municipal, em Umbaranas, Oficinas, Santa Paula e Jardim Carvalho. A candidata também cita a criação de um esquadrão drone. De que forma esses drones seriam utilizados? Eles seriam utilizados pelas bases nessas regiões? Seriam utilizados apenas em momentos específicos? Como seria feito esse monitoramento? Eu penso que a gente tem que usar tudo isso com muita inteligência.
E as pessoas que são especializadas na área da segurança, depois que nós escolhermos quem será o secretário de segurança, é que vão estar definindo em que momento esse esquadrão drone vai ser utilizado. Porque nós temos já um drone dentro da Secretaria de Cidadania e Segurança Pública, que já está sendo utilizado de modo experimental ainda. Então tem uma operação, o drone também vai junto. E se nós queremos fortalecer o GGIN, que é esse grupo integrado de todas as forças de segurança, nós vamos contar com mais esse apoio dos drones. E eles é que vão definir como é que vão utilizar esses drones, esse esquadrão. O GETAN, que são as motos, vão estar, inclusive, vou contar também aqui em primeira mão, nós estamos com a compra de 9 novas viaturas agora e 4 motos, para que eles possam fazer esse trabalho aí, principalmente na zona rural, porque é onde as pessoas se sentem às vezes inseguras e fazendo uma operação nessa zona rural, utilizando tudo que a gente puder de inovação e de tecnologia, a gente vai utilizar. Hoje tem base da Guarda em Guaragi, mas nessas 4 aqui não estão em zona rural. Teria alguma base, de repente, prevista Eu quero fazer em Itaiacoca, sim. A princípio, a próxima será em Itaiacoca. A exemplo do que nós temos lá no Lago de Olarias, é algo assim que seja fácil e prático de acontecer. E depois, se for necessário, a gente vai estender para mais algumas outras, porque a ideia é justamente descentralizar e não centralizar. E dentro desse esquadrão drone, qual é a ideia em relação à quantidade de drones? Já há o projeto de quantos iriam compor esse esquadrão? Eu tenho a impressão que uns 10 drones já seriam um grande esquadrão, né? E porque se nós já temos algumas bases, e nós temos 4 novas. Nós temos a base de Guaragi, vamos fazer em Itaiacoca. E a gente tem que ter algum suporte, né, porque o drone também pode cair no rio, pode se enroscar numa árvore, né? Então é muito fácil e a gente conseguiu esse drone como uma doação. E só para informação, até para receber a doação de um drone, a gente tem que fazer licitação com muita transparência. Efetivo da Guarda teria que ser modificado? Nós queremos aumentar o efetivo da Guarda no que for possível isso acontecer, quando estiver liberado a questão contratação, concurso público. Precisa sempre, porque a cidade está crescendo. E se eu estou acreditando que dentro de pouco tempo nós estaremos com 500 mil habitantes, nós temos que aumentar o efetivo da Guarda. Candidata, caso seja eleita, qual deve ser o seu apoio aos artistas e aos integrantes do cenário cultural aqui da cidade, considerando que foi um dos setores mais afetados pela pandemia? Pois então, a Lei Aldir Blanc está espetacularmente já sendo colocada em prática aí através do governo federal, um socorro para esses artistas agora que fizeram um cadastro, né, e fizeram todo o trabalho acontecer. A culpa não é do governo, do prefeito, não é do secretário e não é dos artistas. Foi a pandemia que fez com que esses eventos não acontecessem. Agora o meu compromisso com todos eles inclusive já está no orçamento para ser aprovado para o ano que vem, aumentar consideravelmente para 500 e poucos mil reais o fundo municipal e a questão de todos os editais da lei da lei do fundo mesmo, né, da cultura, porque é através dessa lei que os artistas podem propor os seus projetos, assim como na lei do turismo. Lei de incentivo ao turismo, lei de incentivo à cultura e lei de incentivo ao esporte.
Todos eles vão ter um fortalecimento com relação a valores para que esses projetos sejam apresentados, os conselhos aprovem esses projetos e, consequentemente, a cultura, o esporte e o turismo faça isso na nossa cidade. Espalhe cultura e artista nas nossas praças, nos locais de convívio com as pessoas, né? Então, eu acredito que, a exemplo do que foi feito enquanto eu era secretária de Cultura, os editais fizeram com que acontecessem concursos literários, concursos de artes plásticas, de música, de tudo que se imagina, para que as pessoas tenham a oportunidade de ter um livro seu escrito. Esses dias ainda, um vereador foi eleito e veio me contar que ele recebeu das minhas mãos 3 vezes. Ele tem 3 livros editados através do edital lá daquela época. Então a gente tem que fazer esse estímulo para todos os nossos artistas mostrarem o que eles sentem, como eles veem o mundo, através das suas artes de todos os tipos, né? E o mais importante são os museus que nós vamos fazer, o museu na Estação Paraná, o museu na Vila Hilda. Vou também contar aqui em primeira mão que nós já ganhamos, já estamos de posse de todo o acervo do Museu Época, que a família do senhor Espósito doou para a prefeitura. Esse museu vai ser na Vila Hilda. A Vila Hilda, a parte administrativa da Vila Hilda e da Secretaria de Turismo, da Fundação de Cultura, vão para um outro prédio na esquina da prefeitura ali, que retornou para a prefeitura. Nós vamos voltar a ter a Casa da Dança, vamos criar o Grupo da Dança, a exemplo do que foi criado agora esse ano passado, o Grupo de Teatro, já um grupo premiado também, né? Então, essa área me estimula muito e eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho para ajudar esses artistas a superarem esse ano que passou, que a gente gostaria muito de tirar do calendário. E a prefeitura possui o orçamento necessário para fazer a criação desses novos serviços, desses novos grupos, ou teria que buscar um novo orçamento? Já está no orçamento. Já está previsto no nosso orçamento esse aumento em todos os fundos da lei de incentivo. Candidata, por que a cultura, as iniciativas de esporte ainda não descentralizou, como também candidata da situação? Por que ainda não foi descentralizado, né? Você disse que o objetivo agora é descentralizar, né? Eu acho que já está sendo descentralizado. Já está, porque esses projetos já existem, já estão existindo. Esses grupos, esses artistas, eles tiveram projetos, inclusive em período de pandemia, eles fizeram via internet, via Zoom, eles desenvolveram os projetos que tinham sido aprovados já, né? Então, nós vamos descentralizar mais ainda, porque o valor vai ser maior e aí podemos alcançar mais pessoas, né? E mais espaços. Candidata, estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista, então agora eu abro 2 minutos de fala livre para que a candidata possa deixar suas considerações finais. Obrigada, Helena. Uma população como a nossa cidade, quer uma gestão eficiente, quer uma cidade bonita, uma cidade promissora, que tenha grande futuro, que tenha espaços de lazer e qualidade de vida, que tenha parques e praças bonitas, e que tenha indústrias, que o aeroporto continue cada vez avançando mais e querem um gestor competente que saiba quais são esses caminhos. Eu estou aqui colocando o nosso nome, professora Elizabeth Capitão Saulo, com o número 55, para que analisem agora as propostas que nós poderíamos fazer mais detalhadamente nas propagandas eleitorais aí que vêm pela frente, que começam na sexta-feira. Então analisem essas questões todas, principalmente aqueles que ainda não estão conosco, que não colocaram o seu voto no 55. Vejam, analisem, que eu realmente tenho todo o apoio do nosso governador Ratinho Júnior, o apoio do governo federal, para que a gente possa conhecer esses caminhos, a gente possa encontrar as soluções, porque
A cidade cresce, os problemas crescem, mas as soluções têm que ser inteligentes, têm que ser pensadas, têm que ser coerentes. E eu coloco, então, o nosso nome à disposição aí, porque experiência eu tenho e muita. Conto com todos vocês no 55. Muito obrigada pela oportunidade. Candidata, nós agradecemos a sua disponibilidade em vir conversar conosco, falar um pouquinho sobre as suas propostas e a sua campanha. Agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Obrigada. Lembrando que a entrevista fica disponível na nossa página do Facebook, no portal DC+, e no nosso canal do YouTube. Amanhã, às 1h30, nós damos sequência à nossa rodada de entrevistas, conversando com a outra candidata, a Mabel Canto, do PSC. Eu espero você. Até amanhã.